Bem-vindos de volta no nosso Papo Eclético. Eu sou o Dudu Viana, essa é a Paty Spinelli. E antes de começar, gente, inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações. Comentem. Nos sigam no Instagram, @Papo Eclético. Divulga pro amiguinho. TikTok, que a Paty é a dona do TikTok. Sim, Papo bomba Eclético. o nosso TikTok. Bomba. E hoje temos dois convidados especialíssimos aqui. Antes de apresentar, eu vou apresentar primeiro, depois eu conto como eles vieram parar aqui. Tonani e o Hélio. E aí? Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Paty. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma pauta incrível, porque Eu assim, também acho. é um assunto que é meio tabu, as pessoas têm receio de perguntar. E eu já vou avisar vocês logo de cara que eu vou perguntar. Mesmo. Se eu for cancelado, vocês falam isso aí, você não pode falar mais na sua vida. Pode então perguntar. eu não vou ter medo de errar. Como tem o pessoal lá no Big Brother que não pergunta com medo de ser cancelado, eu vou colocar a cara aqui e vou perguntar. Se for errado, você me fala. Porque foi por isso que você está aqui. Como é que aconteceu? Foi Eu vou contar pra incrível vocês. até. Então, eu adorei assisto o isso. Papo Eclético já no YouTube. E aí eu tava vendo um episódio e tal, não sei o que, e o Dudu falou assim: eu tenho dois filhos, eu tenho um casal, um menino e uma menina. Eu falei, ué, mas dois filhos não são um casal? Dois filhos, um menino. Eu nunca tinha parado Porque pra eu pensar. e o Hélio somos um casal. E Sim. não somos homem e mulher, nós somos um casal. E outra, criança não é um casal, criança é criança. Aí eu lá, Dudu, não sei o quê, sabe aquela pessoa mimimi? Eu fui lá, Dudu, os seus filhos não são um casal. Seus filhos... Mas eu parei pra E foi pensar legal, que a muito gente se nisso. conectou. Mas se conectou, mas a forma que ele escreveu, eu achei legal, Foi porque foi muito educada. educada, Não muito. foi uma coisa lacração, querendo dar no Não, meio. lá. imagina, até porque assim, eu tô do outro lado também, as pessoas escrevem pra mim e abre porta pra um diálogo, gente. A gente tem opiniões diferentes, a gente vai dialogar. Por que você falou dessa forma? Eu acho dessa forma, legal, beleza. Tonani, vem no meu programa que eu quero entender Quero entender, isso. não, e eu Vambora. achei incrível pensar. Porque eu tenho dois meninos. Posso falar que eu tenho dois meninos, né? Sim. O Por menino enquanto esse. são, Agora a não gente também sei já tá na também. dúvida de qualquer coisa. Pronto. Por enquanto são meninos, né? E... Como por enquanto? Um Ah, tem não 18 sei. anos. Não, mas às vezes eu não sei o que Pode que mudar ele depois de Se a 18? pessoa quiser virar menina. Pode. É, Mas é que ele já entendeu? namora uma menina apaixonada. É, mas sei lá, nunca se Também, sabe. desculpa. Vai que com 40 anos. É, se tem tanta gente que se revela depois. É. Bom, e daí eu tive um menino. Depois falava, quando vai ver a menininha para formar o casal? É uma coisa meio dos antigos. E não é casal, isso. gente. Exato. Não é casal, mas tudo Quando bem. que você vai ter o casalzinho? A gente ouvia isso. Pra você Muito. deve falar, que bom, você tem um casal. Como se você Muita tivesse... gente, mas não, por isso que batido fica uma na meta. cabeça. Você tem o quê? Eu tenho um casal. E eu e o Porque Hélio todo mundo somos um fala. casal, Sim. mas nós somos dois homens, né? A pessoa fala, pô, é verdade. Não É parei pra pensar muito nisso. verdade. Legal, legal. Só que, Tonani, eu perguntei pra mais algumas pessoas, inclusive para gays, se sentem ofendidos quando falam casal. E não foi unânime falando que sim. O pessoal Eles falou, nunca não. tinham parado pra pensar Ela falou, também. Não, geralmente casal se refere a homem e uma mulher quando você se refere a filhos. Não necessariamente a um casal de pessoas que são casadas. Sim. Como Então, vocês aí são. tem outras Nós não opiniões. somos. Que É, legal. Somos claro. respectivos. Nós não somos casados, Entre no si. caso. Ah, mas vocês combinam, viu? Somos casados. Olha o pessoal, os respectivos Os cônjuges. assistindo, os cônjuges. Não, mas- Mentira, Não, que a gente gente. tem tanta afinidade. É brincadeira, né? tá? Não, isso aqui... Ixi, é padrinho um do outro, é tudo misturado É tudo aqui. misturado. Mas conta, eu quero saber do perfil de vocês no Instagram, do bebê, como foi essa decisão. Não, Nossa. então, conta, acho que é legal vocês contarem que vocês têm um filho... Sim. Como ele foi gerado, como chegou até vocês. Quem somos nós, né? Pra É, quem isso. caiu de paraquedas nesse vídeo, quem somos Isso. nós? Conta, Hélio. Nós somos os dois papais. A gente tem esse perfil no Instagram e no TikTok também. Que ele que cuida, né? Porque a pessoa mais agitada, vocês já viram que é ele que fala Hoje já bastante. temos equipe, porque já não dá conta, é muita coisa. tem muito É. seguidor, Tem bastante né? seguidor. Tem que produzir bastante conteúdo, engajamento. tem que postar, tem que... Então, assim, obrigado, galera, por ajudar a gente. E a gente entrou nessa jornada em 2019, para valer. Porque até então, eu sempre quis ter filho, ele não queria. Aí foi um longo trabalho de convencimento. Não é que eu não queria, não estava aberto. Preparado Porque ainda. até então eu não sabia que dois homens poderiam ter filho, Você principalmente mesmo, no Brasil. Você mesmo tinha essa dúvida. Essa dúvida. E aí o Hélio falou, não, para casar comigo tem que ter filho. Eu falei, esse cara daqui a pouco vai esquecer disso. Vamos cozinhando. Vai Não valia pensar adotar? bem. Tinha que ser filho... Não, pode ser adotado, Podia pode ser ser adotado. fertilização, Podia. de qualquer Entendi. forma. Mas ele Tá. queria ter filho, sempre. E como não era uma prioridade pra mim, eu falei, vamos deixar esse cara aí. Deixa rolar um ele vai pouco, esquecer, né? vamos pra Las Vegas, vamos viajar. Sim. Que filho, vai acabar com tudo isso, né? Só que não. Não necessariamente. E o também. cara falou, não, Quero vamos ter ter. filho. Aí a gente casou, depois de casar ele falou assim, agora, filho, né? Falei, putz, o cara não Você não esqueceu, esqueceu, meu. E a gente
começou em 2019 com o processo da paternidade, de ter filhos biológicos aqui no Brasil. A gente começou... Isso é complicado? É um trâmite complicado? Não é super complicado, mas Vai ele é estimular longo. as pessoas. Não, que eu não tinha ideia. Assim de como a qual adoção era. também é longa. A Não, a adoção adoção, é eu queria- longa. Eu pensei muito em adotar, mas daí quando eu vi o tamanho É, do eu negócio... Eu via, tipo, 8 anos, Gente, 10 Tem anos. muita burocracia envolvida. Eu até tenho dúvidas ainda sobre a adoção, porque cada país funciona de um jeito, né? Mas no Brasil, pelo que eu tinha entendido, eu não sei se é assim hoje, você tem que esperar até 2 anos que a mãe deu o filho para adoção, ela pode pedir de volta. Exatamente, Imagina tem que isso. Umas brechas, Então, que é um não risco sabia. emocionalmente para você também, né? E aí a gente falou, vamos tentar fazer O próprio biológico, que a gente já vai enfrentar um monte de problemas e de desafios. sim. Então, vamos tentar o mais que dá menos problema, achava a gente, né? Eu achava porque, que... querendo ou não, o filho pensávamos é de nós. vocês, Sim, né? não, mesmo se fosse adotado, seria da Sim, mesma sim, forma. é É que quando a gente começou, eu falei, sei bom, lá. daqui 9 meses vai ter uma criança aqui. E aí? Só que não foram 9 meses, foram 4 anos, né, de tentativas. Então, eu sempre falo... Tentativas, porque não dava certa fertilização, às porque vezes. tem todos os fatores, às vezes Daí não dá vai certo. para um banco de mães, vocês escolhem algumas características? Não tem mãe, na verdade é doadora de óvulos. Tá. Porque O mãe é óvulo, uma esse característica óvulo tem afetiva. alguma, sim, tem alguma característica esse óvulo para vocês escolherem ou não? Você pode escolher algumas características básicas se você quiser. Tá. Geralmente os casais, eles Por exemplo, escolhem... cor da pele. Cor Exato, dos olhos, escolhem histórico de saúde. o que parece Entendi. mais com o casal, né? Porque tem muito casal hétero que tem problema de infertilidade e não E conta pra recorre, ninguém. claro que Então, sim. eles fazem eu conheço esse uns 2 processo. casos que eu tenho certeza E às vezes que não não é do conta. casal. E não conta. Então, assim, Não você é daquele pode... casal, né? Você pode escolher a cor da pele, você pode escolher a cor dos olhos, mas eu acho que muito mais que isso, você pode fazer 500 mil especificações, mas quanto mais você faz, pior é, porque no Brasil você não pode ver a cara da pessoa adulta. E o objetivo não é nem você escolher cor do olho, cor da pele, é assim, é você ver o histórico de saúde isso dessa que eu ia pessoa falar, para ver a é. compatibilidade com o seu esperma. É esse o motivo pelo qual Entendi. você tem acesso ao histórico familiar de avós, dos pais, se teve alguma doença, se o avô morreu de alguma doença do coração e minha família tem histórico de coisa do coração, já não é uma tem possível uma doadora. análise genética que você Genética, consegue né? ver se Tem. E as pode ter pessoas algum falam, problema. mas você faz isso para escolher cor de olho. Gente, não é por causa disso que você tem Claro acesso a que essa não. ficha. É por causa de histórico de saúde. E vocês não veem a pessoa adulta? Uma Não. amiga minha, ela é mãe, solteira, e foi também no banco de esperma. Ela viu a foto do cara adulto lá. No Brasil? O cara é americano, mas ela fez no Então, Brasil. Ah, então o acho que é americano isso. pode. Ah, Entendeu? E como É elas isso. compram de fora, pode vir. Mas o óvulo, agora que está facilitando, virem óvulos de fora. Porque na época eu até pesquisei. Eu falei, vamos procurar óvulos. Aí eu fui procurar. E para vir, tinha que vir a mulher para cá, para fazer o tratamento aqui. Aí você ia ter que pagar hotel, não sei o quê. não sei E o a quê. mulher do Hoje não. óvulo, ela que gera. Não. Então você tem uma terceira pessoa. Que é a barriga Barriga solidária. Ah, entendi. eu estudei sobre o assunto. Você faz Ah, in Dudu, vitro, tá vendo? muito bom. né? Isso, ele faz ali A os 5 dias, fertilização. 6 dias, fez a fertilização, os embriões que foram para frente até o 5º, Sim. 6º dia são os que podem ser utilizados. O resto já não andou. E essa barriga solidária, você escolhe... Solidária. É isso aí. Solitária, coitada. Vocês tiveram contato? Sim, é uma amiga Acompanha nossa. na gravidez, né? Ah, é uma amiga. Pode ser tanto um familiar. Gente, eu não tô É muita disposta a informação, nada. Paty, é muita eu nem informação. útero eu tenho, tá? Se algum amigo que quiser que eu seja. Ó, no próximo eu vou ligar pra você, falar, eu não Paty. tenho útero Eu não tenho. mesmo. Não eu tirei, tem. Graças a Deus. Não, tô Nossa. brincando, não por isso. Mas Por causa- Mas tá. assim, é porque é então perigoso. vocês tinham, eu tinha um monte de mioma e tal, mas vocês eram Então amigos. vocês tem que acompanharam ser- a gravidez Tem que ser inteira uma pessoa dela. amiga, não pode Ah. ser... Por que Mas uma de pessoa graça, por que que aleatória faria vai isso? fazer de graça para você? Ah. Ai, mas que pessoa maravilhosa, porque que não é pessoa fácil ficar maravilhosa, grávida, graças a Deus. gente. Não é fácil, porque você Não ainda é tem que tomar fácil. remédio, injeção. Você tem 500 coisas que você tem que tomar para E o no teu pré e corpo pós. também Muda muda totalmente. muito, muda hormonalmente. Bom, é uma pergunta atrás da outra. Que a gente não Não, consegue eu deixar vou- A eles gente não falarem, consegue não. nem Não. fazer a linha do tempo, mas Mas vai eu só quero jogando. falar sobre essa. E como é que é o relacionamento dela com o Filipe hoje? Ela é próxima, assim? Convive? Olha, na verdade, até por uma escolha em comum entre nós, a gente decidiu não ficar muito próximo para não ter um apego, né? Porque ela não é mãe, Confusão, né? ela não tem o Eu DNA. imaginei.
E o Filipe também não é legal ele ter uma referência materna porque ele não tem mãe, ele tem É 2 verdade. papais, né? Mais pra frente pode voltar a ter um contato. Uma Assim, não que tia, não tem né? contato, né? Uma Mas pode tia, visitar mais. Mas por enquanto a gente optou por manter a distância. porque Isso eu também vocês sou sempre fácil de me pensaram apegar. nisso, dessa maneira? Foi conversado com ela também, Tá. e ela optou por se distanciar E também. ela conseguiu numa boa. Sim, ele acompanha a gente nas redes sociais, dá risada com os posts, o TikTok, sabe de tudo. Agora vai voltar na novela que eu vi, Barriga de Aluguel, que aconteceu isso, que a pessoa cedeu. Eu lembro não queria dessa novela. devolver o E não queria devolver, Ai, porque gente, se mas apegou na gravidez. É péssimo isso pra causa, porque as pessoas acham que isso, sabe, Mas é essa legal. novela, ela foi escrita, Ah, acho que há anos 20 perdidos, anos, é. 20 ou 25 anos. Então, era outras leis, Acho que mais. outro Eu ia te formato, falar é. 30 quase. Eram outras regras que tinham. Se hoje em dia as regras já mudam, e durante o nosso processo mudaram inúmeras vezes, então Sim. antes podia colocar 2 embriões na mesma barriga, sendo um embrião Quantos meu, um vocês embrião colocou? dele. Colocaram. Foram tantas entrevistas hoje, coloquei. Patrícia. É sério, eu já não tô mais conseguindo a minha cabeça. A gente começou colocando 1, depois passou para 2, e aí acho que Nossa, 2 é o correndo limite. altos riscos, Dois, porque dois, 2 ao mesmo dois. tempo. É o que a gente queria, De né? novo. Ah, é? É. Foi colocando lá? Não, você coloca, aí Ao não dá mesmo certo. tempo. Você tenta de novo, daqui 2 meses. Aí 2, 3 meses. Aí Sempre tenta. nessa mesma mulher? Nossa, foi um samba, foi uma bagunça, foi assim... Ah, não foi só ela? Não, a gente tentou durante 4 anos, então Tá. durante 4 anos foram 8 tentativas no total. Isso eu li. Com algumas amigas, a gente abortou 2 vezes, a gente perdeu 2 bebês. Sim. Então, assim, foram muitas variáveis durante esse processo. Troca de médico, troca de clínica. Então, se eu fosse contar tudo Gente, desde é o começo, eu ia muita ficar aqui coisa. o dia inteiro. Mas você tem que ir mudando Mas as variáveis, né? Cara, não sai da minha cabeça. Mas ao mesmo tempo vocês Não, chegaram a colocar até- mais de um? Sim, colocamos 2. 2, é porque era o que ele falou. Talvez vocês quisessem gêmeos para... A gente pra queria já tentar fazer. gêmeos, que já que vai fazer, já faz de uma vez só. O valor é o mesmo que você está pagando para o médico. Porque, além de tudo, isso é uma fortuna, Na entrada, né? viu? Depois vem a saída que tem 2. Tem o parto. Não só o parto, tem uma vida. Uma vida, Não, é e a verdade. mulher grávida de gêmeos também não é fácil. É uma Não é gravidez fácil. mais delicada, né? Nossa. Mas aí a lei mudou, no meio do caminho já não podia colocar um embrião meu, um embrião dele, porque na verdade eles falam que não tem a traçabilidade, você não sabe de qual dos 2 vai nascer. Mas no nosso caso, um exame de DNA dava para saber. Mas em outros casos não tem como saber, então eles cortaram. Podia escolher o sexo, depois não podia mais, agora pode de novo. Isso, Sério? legislação. Legislação. Vai eles mudando. vão Então vocês mudando tiveram que ter um horrores. advogado para ajudar a fazer tudo Não, isso. peraí, mas pode Toda escolher o hora. sexo para casal gay e para casal hétero Sim, também. sim. Na verdade- Então, hoje você pode escolher o sexo do bebê Hoje quando faz fertilização in vitro? pode escolher. Mas de assim, novo. você não pode escolher o sexo. O objetivo não é escolher o sexo, é você fazer Você saber quais estão lá. Não, o objetivo é você fazer uma biópsia do embrião para ver se ele é saudável ou não, e Ah, como tá. consequência você tem acesso à informação ao sexo. do sexo. Diferente de escolher o sexo. Você não pode escolher o sexo. Ah, você tá bom. tem acesso a essa informação. Entendi. É isso. É Nossa, é porque muita coisa, o legislador, né? ele teve uma época que ele até proibiu saber, porque falava que as pessoas iam preferir escolher Claro. ou homem ou mulher, e isso ia dar um problema no futuro. Só Muito que mais pessoas vão querer fazer fertilização. Eu quero uma menina de qualquer jeito. Vai lá e faz a fertilização. vai, E o mas nem objetivo sempre é vai dar ter um certo, filho, a pessoa né? pode querer o que ela Claro. quiser. Mas tem lugar no mundo que pode, será? Eu acho que Estados Unidos pode também. Se você sabe o sexo do embrião, Mas não, mas você fala, pode "Quero por escolher? esse." Algum lugar você pode escolher? Quero fazer uma fertilização que seja um menino e uma menina. Eu não sei. Eu sei Não do sei Brasil eu também. tenho total conhecimento. Agora, de fora, eu não tenho essa informação. E aí vocês perguntaram, como que surgiu o perfil dos 2 papais? Isso. Foi quando a gente começou a perder os embriões, quando a gente abortou e tal. E aí, a gente não tinha acesso à informação, a gente não via outros casais gays com filho, a gente não tinha esse E nem referencial. com essa dor, porque é uma dor, É uma né? dor, porque as pessoas, elas veem o aborto feminino de uma forma muito mais avassaladora do que o masculino, porque Claro. não é do nosso corpo, né? Mas não é por isso que também não dói. O bebê já tinha nome, o bebê já tinha toda uma expectativa traçada para ele. E aí, a gente começou a criar esse perfil para trazer conteúdo para outras pessoas saberem que era possível e trazer informação para essas pessoas, para elas não se Claro. depararem com tantas dificuldades que nós nos deparamos, que foi em 2019, que a gente começou a trazer conteúdo sobre fertilização in vitro para gays. E aí o perfil começou a crescer, e quando a gente postou que a gente estava grávido, aí a Ai, coisa que massa. saiu de Nossa. controle. Aí saiu de controle. E foi muito legal, porque a gente se tornou uma referência para casais, como a gente queria
que na nossa época não tinha, né? A gente falava assim, será que existe no Brasil algum casal gay com filho? Vamos andar no Pão de Açúcar. Não achava nem na internet, que era o Paulo Gustavo na época, né? Nosso referencial. E hoje, graças a Deus, a gente consegue empoderar vários casais de homens, de mulher, pai solo, mãe solo, para buscar essa jornada. Isso daí é uma causa muito legal que vocês compraram. Não, super legal. Eles conseguem incentivar tanta gente a poder ter filho. É que eu acho que o casal de 2 mulheres acaba tem a facilidade de já ser a barriga ali, né? E o óvulo, né? Então, o óvulo e a barriga. Vocês têm esse outro fator. A dificuldade de achar a barriga. E muita gente achava que só podia fazer fora, que você multiplica por 5 o valor, né? Dólar, né? Dólar, então você vai multiplicar por 5, o que custa aqui era 5 vezes mais caro lá. Então, as pessoas sabendo que dá para fazer aqui, é legal porque muita gente que não quer fazer, vai fazer. Não que seja barato, porque não é. Não é mesmo. Mas os preços mas o preço é igual para todos. O que difere é vocês procurarem uma barriga. Exatamente. Acho que essa que é a grande dificuldade. Achar uma pessoa que teve essa disponibilidade de realizar o sonho que vocês tinham. Nenhum custo que vocês têm que pagar dessa pessoa, só o custo do acompanhamento da gravidez, né? Do pré-natal, vocês que pagaram? Isso, a gente que pagou, por uma questão lógica, né? Ela já era dela, então parto a gente pagou, porque não tem sentido ela pagar por coisas que não são coisas dela, mas é porque são despesas nossas, né? Então, foi isso. E aí, na 8ª vez, o Filipe nasceu. Nosso que está com 4 meses. Que está com 4 meses e já é assim, tem madrinhas na internet, tem padrinhos na internet, as dindas e dindos que a gente chama, né? Maravilhoso. E conta como é que foi. Celebridade. Como foi a chegada dele para vocês? Porque assim, eu que sou mãe, tem todo aquele ritual eu acho que para o pai, qualquer que seja o pai, já é mais difícil você encontrar aquela criança que, não sei. Como é que foi ele chegar em casa? Nossa, é muito louco isso. Não é? É hormônio, porque embora a gente não estava gestando o bebê, mas a gente tem toda aquela energia paterna no ar. Tipo, e agora o que eu faço? E o leite? Como que eu vou dar o leite? É fórmula, não é fórmula? Sim. Tem todas as questões que a gente não sabia, né? Então a gente teve que descobrir isso. Em algum momento vocês pensaram nela amamentar? Não, porque começa a criar criaria um vínculo louco, né? Por isso que eu perguntei. E mãe de, como é que fala? Dama de leite. Também tem banco de leite, né? De leite. Mas aí a gente ia ter que entrar numa puta rotina, um baita estresse. E hoje as fórmulas... são maravilhosas, são. Né? Meus filhos mesmo, os 2 tomaram fórmula a vida inteira. Então, minha esposa amamentou muito pouco, porque não teve muito leite. No hospital deram fórmula e aí a gente seguiu em casa. Não tem como. A gente fez uma troca, uma outra marca para ver qual se adaptava melhor. E vai embora, só toma fórmula. Eu fiquei lembrando, porque a minha esposa não teve muito leite, então o leite da madrugada, das meia-noite da 3 da manhã, que dava era eu. Ela ficava dormindo e ela acordava, dava leite à meia-noite, eu ficava acabada, ela tava lá, descansadona. Mas tem que revezar, certo? Seria revezar. Mas é que eu queria ter esse contato. Sim. Não, mas é que eu dava todas as vezes, é lógico que é exagero. Muitas vezes eu dei. Essa opção. Porque você amamentava. Não, e os 2, eu amamentei até 1 ano, os 2. Nossa. Como é que era? Amamentação exclusiva. Era só isso. Não sei como eu aguentei. Até os 4, 5 meses é só leitinho, né? Daí quando começou a aparecer dente, não dava mais. Porque pelo Marcelo eu tava amamentando até hoje esse povo. Porque morde, né? Deus me Já tô... E deixa eu fazer uma pergunta, que eu sei que eu tava estudando, né? Sim. Os 2 antes de vir para cá e vi o site, porque além do Instagram tem o site, que é tipo um blog. Isso, é um blog. É um blog. E eu não sei se foi no site que eu vi ou se foi no Instagram, que você gravou um vídeo falando, pessoal, não perguntem quem é o pai. Não tem pergunta pior para se fazer. Acho que é legal você falar isso para as pessoas. Eu gravei no TikTok porque, assim, as pessoas, elas acham... Elas querem saber, quem é o pai? Gente, os dois são os pais. Claro. Porque não é porque um doou o material biológico, que é o esperma, que o outro não é o pai. A conexão com o seu filho não é por causa do DNA. A conexão é uma conexão afetiva. Tanto é que filhos que são adotados, eles têm uma conexão com a família, mesmo não tendo laço de DNA. Então, é a mãe do filho. Nós somos os 2 pais do Filipe, mesmo um dos 2 tendo o laço de DNA, que, por sinal, a gente não sabe quem é. Eu ia fazer essa pergunta. Eu sei que você não ia gostar, mas eu ia fazer. Pode fazer. A gente combinou que eu ia fazer. Então, vocês não sabem, isso é demais. A gente não sabe. Por quê? Porque a gente achou que ia dar muito estresse entre, talvez, familiares ou parentes, ou amigos. Ia aparecer mais meu neto do que neto do outro, né? Então a gente falou, é preferível não saber
e aí deixa rolar. No futuro, vai chegar uma hora que não vai ter como. Vai aparecer ele, vai aparecer eu, vai aparecer alguém. Parecidos não, também. Vai aparecer o Alok. Tá tudo bem. O Alok. Vai falar que é filho do Alok. Jr. Não é? E se Então, nascer assim, com olho claro, vai ser... Mas é legal escutar as pessoas. Ele parece mais com você. Aí depois chega pra ele, agora tá parecendo mais com você. E tudo Então, bem. então As tudo pessoas bem, é devem legal. também ter esse frenesi que fica É. em Mas torno eu acho que é disso, muito né? do Quer saber. jeito. Eu sinto lá as Tem que ter crianças. tato, tem que ter tato para perguntar. E outra pergunta que o pessoal faz nas redes sociais é, mas cadê a mãe? Eu falo, não, o Filipe não tem mãe, tem 2 papais. Mas quem gerou ele é que é a mãe. Aí eu tenho que explicar. As pessoas são chatas É uma também, barriga né? solidária. Não, mas é pra encher o saco Mas a mesmo, gente não é explica, possível. Dudu, porque se a gente se expõe na rede social, Sim, a gente precisa pessoas- trazer Não, informação. você está, de uma certa forma, educando as pessoas, porque é uma novidade para todo mundo, assim, não é? A nossa geração não conviveu com isso. Eu não Exatamente, conheço ninguém, gente. nenhuma criança crescida que tem 2 pais ou 2 mães. Eu conheço crianças novas. Aham. Então é razoavelmente novo. Eu Então, acho que eu até conheço gente que depois o pai ou a mãe se assumiu e daí passaram a ser criados por 2 pessoas do mesmo sexo. Ok. Mas eu conheço isso, também. mas muito isso novo. depois. Depois, mas não. Mas não assim, acho que na época escolar, por exemplo, sabe? A gente não tinha, na nossa época. Não tinha, na nossa Não. geração é mais ou menos a mesma. E como é que é a preocupação de vocês em relação a isso? Quando ele começar a crescer, as pessoas falarem, você tem 2 pais, você não tem mãe. Vocês se preocupam para vocês é uma coisa já corriqueira, assim? Já? Tipo, Dia Ele- das Mães que tá chegando, por Começa aquele exemplo. papo, é. Então, assim, ele tem uma preocupação um pouco maior. Eu já sou relax, porque eu falo assim, ele vai enfrentar, as pessoas vão falar, dependendo As de pessoas onde ele falam for de tudo, estudar. né? Falam de tudo. Então, se são 2 pais, 2 mães, um pai e uma mãe, o pai que briga, o pai que bate, é o pai que não sei o quê, é a mãe isso, a mãe aquilo. Então, assim, ele vai enfrentar o que a gente enfrentou também, de certa forma, em determinado momento da Com vida. outros assuntos que a gente teve que aguentar Agora, também. sabendo como conduzir, que aí é mais pra frente que a gente vai descobrir, para mim é onde mora o X da questão. Como nós vamos conduzir isso? Falaram isso para ele, e agora? Aí quando chegar lá na Mas frente, eu a gente vai ver. sinto, de verdade, que eu já tenho um filho de 18 anos, né? Que é uma geração que, para eles, o que Também aconteceu para mim, de tipo, chamar a atenção, olha, esse casal é homoafetivo. Gente, ele não tá É um casal, nem é um tô nem casal. aí. sabe, nem aí. Eu também acho. Inclusive na turma, tem muito menino que fica com menino, menina fica com menina, a maioria. Assim, eles chamam de bi de rolê. Tem gente que é bi de rolê Nossa, no eu tô rolê. aprendendo aqui que eu não sabia dessa história. Então, porque é essa faixa etária. Mas acho que se fosse na minha época, ia ser uma pessoa rotulada para sempre. Agora, eles curtem e não existe mais. Essa segmentação, né? Não existe. Não tem essa preocupação. Então, Zero. quem tem são os pais. Sempre Então, os pais. O receio sempre é em relação aos pais que vão gerar esse preconceito na criança. Claro. Por isso que a gente tenta falar assim, deixa eu falar que é normal. Ninguém tá falando que é para educar e falar que, sei lá, tá tudo permitido, porque nem tudo, né? Dependendo da idade é permitido, né? Você pega uma criança de 5 anos, pode beijar. Não pode, tem 5 não é anos. incentivar. Nem acho que você menino não- com menino, é- nem menino com menina. Não é Nada, a época não de é a Não é hora. a época de Exatamente. aproveitar isso, entendeu? Namorar, não, Mas assim, calma. vê que Tudo tem sua 2 hora. homens juntos, 2 mulheres juntos, não vai fazer a cabeça, porque assim, a pessoa que gosta de mulher, vai gostar de mulher, não tem jeito. Você gosta de homem, você vai gostar de homem. Eu também Eu acho, gosto de eu não homem, sei, eu não acredito vou que não conseguir tem como gostar de você mulher. te Tem uma linha convencer, não que fala, né? existe. Que um casal de pais vai incentivar a criança, né? Tem Não uma linha que como fala a gente isso. vai incentivar uma criança e falar assim, nossa, tem é como. ótimo, vem sofrer com a gente de vez em quando, vem ser feliz com a gente de vez em quando. Não tem essa. A criança tem que sentir o que ela gosta. Como adolescente, é mais influenciável porque está numa fase de transição de cabeça. Sim. Adolescente, quem não foi complicado na adolescência? Não, Né? total. Agora adulto, cada um segue seu caminho, que seja feliz. Mas eu acho que o Filipe vai ter aí pela frente cabeças muito mais abertas. Uma geração muito mais aberta. Nossa, que não tem... Eu tenho um filho autista. Eu já vejo a evolução na diversidade, sabe? Porque ele tem algumas estereotipias quando a gente anda. Quando ele era menor, que se falava muito pouco de autismo, já olhavam muito mais. Agora eu sinto que as pessoas já sabem, já há uma empatia maior. Mas é por conta dessa divulgação. Assim Sim, como eles divulgam, eu também como falo você sempre. divulga a causa, normaliza. Porque a gente normaliza essas coisas. Porque antigamente o autismo era visto como uma doença gravíssima, que a pessoa não ia conseguir fazer nada da vida.
E aí todo mundo achava isso e afastava quem tinha filho autista, se resguardava. E resguardava a criança. E hoje, também. muito pelo contrário, vira Falamos parte disso. da sociedade como uma pessoa Total. comum. Falamos disso no episódio com Marcela Anterior, Barros. que também tem gêmeas autistas. É. Mas eu acho que todos eles respeitam tudo Uhum. mais. Porque também é isso, tem muito mais informação, né? E as Hoje a pessoas falam internet assim, dá, né? as pessoas falam assim, mas vocês ficam postando aí a família de vocês, então vocês estão sujeitos a ataques. Eu falo, mas eu estou expondo porque, da mesma forma que você posta bom dia para o seu filho, eu posto bom dia para o meu filho. A única diferença é que este filho tem 2 pais. E o seu filho tem um pai e uma mãe. Eu não estou criando uma história, eu estou Mas você mostrando a responde? minha realidade. Às vezes eu respondo, Dudu, mas o Hélio... Às vezes eu veto ele nas respostas, às vezes eu respondo, às vezes eu falo pra ele, tenta ser um pouquinho mais educado. Não, eu sou super Porque ele é tranquilo. direto. O Hélio, ele é ariano, ele é mais assim, taca na caveira. Sei. Mas é aquilo que eu falei, a gente está na rede social, a gente está exposto, vamos conversar, vamos abrir um diálogo, eu quero ouvir a sua opinião, não significa que eu E vou as levar como pessoas ficam verdade. corajosas, né, na rede social. Atrás escondido. Atrás do claro. teclado, tudo pode. É. Mas a gente o perfil tá aí para mostrar o nosso dia a dia com diversão, com alegria, um pouquinho de choque de realidade. amor, também. né? E Sim, com com amor, amor. é um amor, então... E vocês querem ter mais filhos? Lógico, Mais um. 2. Quem tem um, Posso, tem 2. posso polemizar? Eu sou Pode. filha única e acho muito difícil. Não quando você é pequeno, mas quando Mas você é. cresce. Eu falei pra ele, quando É muito ele tem um difícil. irmão, eu tenho um irmão por parte de mães e 2 meus-irmãos. Eu falei, é muito mais gostoso, né? Porque você tem com quem dividir. Tudo bem que você passa a fase que você é criança, adolescente, briga, bate. Sim. Depois, quando fica adulto, você vira amigo. No geral, você vira amigo do seu irmão, se você tem um bom relacionamento, uma boa estrutura familiar. É sei lá, claro que X. existem as exceções, mas a maioria tem. A maioria fica. Eu falo assim, foi tão gostoso ter alguém para dividir, ter alguém para espancar quando era criança. A gente, na época, podia. Batia Sim. horrores no meu irmão, coitado. Ah, mas quem? É mais novo. 5 anos mais novo. Imagina, Pronto. ainda nem sabia. Ele queria competir. Eu falava assim, mas você não vai ganhar. Quando você ficar mais velho, aí você vem competir. Mas eu não vou competir com você porque eu não vou ser burro. Eu falo isso pra ele até hoje. Eu falo assim, eu não fico competindo com você, eu não sou burro. Mas queremos mais sim, porque a experiência está sendo incrível. Ai, é muito gostoso, gente. Vocês É passaram por isso. difícil, eu acho difícil essa fase. Não, essa também. é difícil essa Eu fase de 4 confesso meses. que eu não É. tenho nenhuma saudade. Não, eu não assim, quero bebê passar pela pequeno. fertilização de novo. Isso, nossa, quase que a gente terminou o relacionamento, ficamos sem grana. É um perrengue, gente. mesmo. Não vou romantizar para vocês que estão assistindo, assim, se preparem emocionalmente, se preparem financeiramente, porque é uma jornada. Você pode receber o seu bebê em 9 meses, em Ou- 2 anos, em 4 anos, como foi o nosso Ou caso. não receber Ou nunca. não receber. Nunca. Então, Porque eu tenho amigas esse foi que um bom nunca corte. conseguiram engravidar. É Porque difícil. tentaram muitas vezes É, e daí tem não casos assim conseguiram. E daí é muito sofrimento. Mas você falou que não quer passar pela fertilização, mas não vai ter jeito mesmo. não tem, se tem com medo, vai com medo mesmo. É. Tá. Você não gostaria, mas não vai ter Não como tem escapar. jeito, Se for pra gente. ter mais um, vai ter que passar por Vai isso ter de que novo passar mesmo. por isso de novo. Vai ter que É. passar. Vamos ligar pra nossa amiga e falar, e aí? Bora? Vamos embora pra mais um? Vamos mais um? Tadinha. O ginecologista tá em dia? E essas coisas que hoje em dia eu fico pensando, por exemplo, grupo das mães na Isso tem escola. no prédio, isso tem. Porque é uma coisa que não era da nossa época. Banheiro da mamãe, que pra trocar a fralda. Exato. Eu vou entrar lá no banheiro da mamãe? Pô, porque tem que trocar uma fralda. Mas agora é do de meu filho. família, né? Agora é banheiro da Agora é virou espaço banheiro família. família. É. Em todos os lugares agora. Inclusive, geralmente é no mesmo lugar que para deficiente físico, né? Tem um Não, acho que banheiro e eles tem um têm trocadorzinho. dois. Às vezes tem dois. Tem dois? Tem dois. Dependendo do lugar, Depende tem do lugar, dois. tem dois, É. é. Mas ele polemizou no grupo do prédio, do WhatsApp. Ele falou assim, grupo das mamães, eu vou poder entrar? Aí elas, claro, Tonani, seja super bem-vindo. Porque, meu... Ah, então não chegou a polemizar, só perguntou e deu certo. mas Ninguém eu te perguntei, vetou, hein? Mas eu perguntei porque eu quis cutucar. Porque Sim. as pessoas concluem que só a mãe que cuida do filho. Gente, tem um pai e, no caso, temos 2 aqui. Então, Exato, Vocês acho são que dois pais e só o duas mães. nome, né? Dois pais e Grupo duas de mães. mães. Dois pais, duas mães. É. Já é errado, né? Grupo dos responsáveis. Já, É. já a gente lança. A gente Porque lança são os um- responsáveis. Eu queria que o Marcelo tivesse no grupo, para ver como é que é legal. Não, tem que todo tem um- de babado. O filho dela entrou na faculdade. Agora falou que tem reunião de pais para quem entrou na faculdade. Não, mas eu Nossa. falei assim, daí perguntaram se ia ter recreio. nossa. Sério, eu falei, não, gente, eu tô aqui só porque eu tinha curiosidade, que eu falei, Pra ver o o que Gustavo nunca vai me deixar ir.
Porque ele sabe que ia passar vergonha. Ai, que lindo! Eu falei, eu fui para ver o espaço, eu nunca tinha entrado lá. Ele faz INSPER. Nunca tinha entrado. Falei, tenho essa curiosidade, né? E daí foi minha única chance mesmo. Mas ali não tem grupo de mães irresponsáveis. Eu falei, só faltava. Não. Mas... Eles já começam com o grupo Sei lá, deles. depois dessa reunião que eu não entendi então foi nada. um alívio. É estranho, né? Putz. Mas é engraçado que você falou de grupo de mães, essa coisa da mãe que cuida, mãe que nutre. A gente viajou agora para Trancoso, foi a primeira viagem de avião do Filipe, né? E óbvio, ele vai chorar porque é um bebê, é a pressão do ouvido, né? E todas as mulheres, pessoas aleatórias, assim, no avião. Em pânico. Não, achando que, assim, por sermos 2 homens, a gente tava ali, tipo, a passeio com a criança, né? Não, você tem que virar o bebê de ponta cabeça, você precisa pôr um talismã na testa para parar de chorar. Não, precisa pegar o leite em pó, mistura com um pouquinho de Coloca mel. funchicória. Cada um falando uma coisa, eu falei, dá licença, eu sei o que meu filho precisa, eu sei manusear essa criança. Ele é meu filho, e né? elas achavam que não, que porque somos 2 pais, elas precisavam dar o conselho de como fazer a criança parar de chorar. É muito engraçado. Não vai isso. parar de chorar porque você virou ela ou fez isso, fez aquilo. A gente sabe mais ou menos qual é o momento que a criança tá. Se é fome, se é sono, se é chatice, a dor no ouvido, né? Ele é tão tranquilo que ele tava chorando porque ele estava cansado. E a criança quer ficar acordada. Então ele não quer dormir. Aí você tem que inventar 1000 coisas para fazer. Quando eu tô em casa, eu fico andando com ele. No avião eu vou fazer o quê? Eu vou andar na asa. Não E as dá. mulheres ficam lá. Ele fica no colo e fica dando voltinha ali na área do comissário. E a babá foi com vocês? Foram só vocês na dois? ida não, porque ela teve que pegar outro voo, mas na volta ela voltou com a gente. Mas foi super tranquilo. É que as pessoas acham que o bebê não pode chorar, mas o bebê chora, gente. E nós estamos cuidando do bebê, tá tudo bem. Ele vai ficar bem. E voo é uma coisa complicada, lembra? Então eu comecei a rir por causa disso, eu lembrei. Você aqui. passou por uma situação Não, a Paty. Não, que acho que era o Gustavo, que era mais Gustavo, chorão. era o Ele foi chorando o voo inteiro para, acho que era Chicago, sei lá, um lugar não era perto. O meu era 1 hora de voo, imagina o seu. Assim, sem parar. E tiveram a empatia zero. E daí, no final, eu falei, você não tem filho, né? Uma mulher que... Não, falou que as pessoas passavam olhando. Olhando. E ela falou, vocês estão olhando? Quero ver quando chegar a vez de vocês. Vocês acham que... E ela ficava falando. Não é? Porque, assim, outra coisa, você que tá com a criança, você também não tá dormindo. Entendeu? Você também queria descansar no voo, esses voos mais longos. E você não quer que a criança chore, porque você sabe que se ela tá chorando, tem alguma coisa que não tá bem. Exato. Não tem o que fazer. Mas é engraçado que essa coisa das pessoas acharem que por não ter uma figura feminina, a gente é menos pai, menos parente, né? Menos capaz. Menos capaz, Menos isso. capaz. Até quando a gente estava num restaurante, foi uma das primeiras vezes que a gente saiu com o Filipe, as pessoas olhando, tentando fazer a matemática do tipo, tem um bebê, mas tem 2 caras, será que eles adotaram? Mas adota um pouco mais velho, e o bebê... Sabe, será que eles são amigos? Tá esperando a menina vai chegar daqui a pouco? E a gente observa... Será que tem uma mãe louca por trás disso que deixou esse bebê com esse casal? Então a gente observa toda essa movimentação. É todo julgamento. É engraçado. Tem gente que, bom, poderia se sentir incomodada, né, de ficar sendo olhado. Mas eu falo assim, nossa, deve estar passando um filme na cabeça dessas pessoas. Vamos provocar, né? A pessoa ficar olhando. É legal imaginar. Ele é lindo, né? O bebê, nosso filho é lindo, né? O nosso filho, meu e do meu marido. Então a pessoa fica assim... Mas gera uma... Não vou mentir. Gera uma curiosidade mesmo. Você tá olhando... É uma coisa que não é comum de ver. Aí você olha como realmente... O que será que é? Né? Às vezes deve ter. Quem será que é o pai? Quem será que é a mãe? É isso. Deve ter isso também, né? E a gente, de boa, a gente responde, a gente pergunta. Tem gente que vem e fala, ele é filho de quem? E a gente vem com o discurso. Foi o que eu te falei. É nosso filho, nós fizemos fertilização. Um dia eu acho que isso vai ser tão normal que a gente não vai precisar ficar explicando. Também acho. Mas a gente tira a onda, a gente leva com muito carinho, muita educação. Eu acho que a questão do Paulo Gustavo abriu um pouco essa porta, né? Bastante, graças a Deus. Abriu, mas agora que vai essa novela aí, Barriga de Aluguel... Foi o que você falou vai mesmo. É uma tá volta ao tempo, meu. Ela não é no Vale a Pena É no Viva. É no Viva? Acho que é no Nunca Viva. sei se é Globoplay, Vale a Pena Ver de novo, Viva. No Globoplay você pode acessar tudo, mas acho que é tão cansativo ver novela velha. Você já tentou? Já. Eu assisti. É meio fora do contexto. Eu assisti na pandemia Top Model com as crianças. Eles adoraram. Mas Top Model até que é divertidinha. Eu tava vendo outro dia com a minha mãe, acho que foi o Rei do Gado, alguma coisa assim que tava passando. E tem aquelas cenas de mato, que eles ficam mostrando o mato. E demora 5 minutos a cena, né? 5 minutos. Não tem agilidade de hoje. Vamos fazer igual o WhatsApp, que você põe 2 vezes. Sim, vai. exato. Não dá. Bom, papo mais eclético que esse, dentro do papo eclético. Vale tudo, vale a pena. Pra caramba, aliás.
É a melhor, eu assisti no Viva. É que é com a muito Ana. engraçado, que é tudo assim, Não, essa vale a pena, é telefone. rápida. Não, essa novela... A trama o tempo E inteiro. ela é Maria atual. de Fátima, Ela é excelente. atual. Muito atual. Fala a verdade como é o Brasil, como as Como é o coisas Brasil, funcionam. política, o Viu que o as Marco pessoas Aurélio? Vamos dar pensam. spoiler, quem não viu, embora dando uma banana. Ele não viu, ele é Ah, muito tá. novinho. Eu não sei do que vocês estão falando. Não, eu vi lá gente. atrás e depois vi de novo. Mesmo. Eu vi na Viva e depois vi no Globoplay. Ah, é muito bom, gente, novela. E o que vocês esperam da educação? Ter apoio da família, dos amigos? Que assim, a gente coloca tanta expectativa, né? Assim, o que eu mais sinto dos meus filhos, que melhorou muito a minha vida, foi quando eu tirei a expectativa que eu tinha do Guilherme, por exemplo, que é o que é autista. Porque eu percebi que ele era muito feliz e que toda a expectativa era minha. Isso é interessante, é um ponto de vista bem bacana. Não, porque assim, você olha, a criança já quer que ele seja CEO, que ele faça Harvard, não é? Tudo aquilo que eu não tive, ele vai ter. Só que o Guilherme é extremamente feliz. Ele é um cara que não tem rede social, que não tem interesse com isso. Se ele estiver com Wi-Fi no lugar... Não tá preocupado com a ruga, não tá preocupado com com a um monte de coisa. roupa, da onde é, ele só fala, quero roupa solta. E no caso que a gente é sócio da Showtime, que faz evento, faz show, eu já imagino o Filipe já acompanhando a gente nas festas, nos eventos, Sim, nos então, shows. tudo expectativa. E se às ele vezes, não gostar, se ele não for quiser, caseiro, pois é, aí vai você ser... percebe que a expectativa é toda tua? É. É muito louco Quando isso. a gente consegue se despir disso, eu acho que vem Um alívio, né? alívio. Você fala, puta, relaxei. a gente só quer que a criança seja feliz. Acho que eu não tenho essa maturidade ainda, Paty. Eu acho que eu tenho É. expectativas pra Não. ele. Sim, que eu todo preciso mundo. desmontar. Mas demorou Eu quantos tenho. anos ali? Não, e eu tenho pro Gustavo, coitado, que é o Sim. típico, que também são vocabulários de mães atípicas, né? Você não fala especial. Então, o Guto é um menino típico, que seria o normal de antigamente, porque quem é normal? Você conhece alguém que é normal? Dessa mesa aqui não tem nenhum. Então, o Guto seria atípico e o Gui atípico. Tá. Olha que Então, eu legal. também tenho muita expectativa no Guto. Então, Mas eu tenho é também nos meus normal, filhos, gente. normalíssimo. É. Ter sonhos e É imaginar. só que a gente coloca para eles, né? É, a gente vai ter que saber lidar na hora que a coisa acontecer diferente do que a gente planeja. Eu falei, ó, Sim. veste ele como você quer agora, põe ele igual você, com todas as roupinhas, suspensórias. Quando ele O coque do tiver Alok, o não coque é? do 5 Alok. anos, a gente não vai mais conseguir vestir ele, porque minha filhada tem 5 anos e ela escolhe a roupa que ela quer. O look. Não combina nada com nada, Mas às vocês vezes. vestem com roupa de menino ou com roupa neutra? Porque Menino. agora eu tô perguntando por você, não porque é filho de casal É. homoafetivo, mas porque Menino. hoje tem uma linha que deixa a criança decidir o que quer vestir. Daí veste de Lembra o roupas Facundo neutras. falando? Então, eu lembrei dele. Falou que não Qual horário podia eu tô falando aqui? colocar... Aí ele tem uma menina e não colocava Maria Chiquinha, nada disso, porque não queria... Ele tinha uma explicação. Estereótipo de gênero, isso. É. Isso. No nosso caso, eu trabalhei com moda durante muitos anos. Então, eu sou muito ligado em estilo, nessas coisas e tal. Então, eu gosto... o Hélio depois vai falar, mas eu gosto de vestir o Filipe, assim, estilosinho. Ah, eu vi. Um reflexo da minha meio francês, personalidade. uma pegada meio francesa. Em francês e não é? italiano, Eu mas fui quando bem ele tá em europeu. casa, quando o Filipe tá em casa, é o Homem-Aranha, é o Spider-Man, é a Disney, São é os o mesmos. Mickey, que é a vibe do Hélio. Entendi. Então a gente curte isso porque é a nossa realidade. E um dia, se ele quiser se vestir de skate, porque ele não é Mauricinho, ele é Sim. da turma do skate, ou ele é da turma da praia, tudo bem, mas vai chegar esse momento. Enquanto isso, ele vai se vestir como os papais quiserem. Ah, É também, gente. Isso que a gente, que eu acho todo que- casal faz de qualquer Lógico, normal. formação, não Eu é? acho que essa linha que as pessoas fazem, indefinido, não sei o quê, eu fico pensando, às vezes, eu acho que a gente respeita, porque cada um cria o seu filho como quer, não tem certo e errado, né? Mas eu não sei como como uma criança que foi muito indecisa, muito tímida, se minha mãe me deixasse ser indecisa, eu talvez nascesse uma pessoa que não conseguisse tomar uma decisão na vida. Então, a gente, hoje por hoje, a gente pode escolher Nossa, por mas ele. eu te acho mais decidido do mundo. Ó. Acho que é Decidiu com essa ter maturidade, esse né? filho. Mas hoje tem 45 anos, É. né? Isso passa por uma pergunta aleatória, mas isso passa pelo fato de você se identificar como gay lá atrás, depois você fica meio assim, com receio, se os outros percebem. Lá atrás, as pessoas já sabiam que eu era gay quando eu não sabia, Ah. né? Então, como era uma coisa muito velada, muito escondida... Família, assim, tudo. Família, amigos, tudo, né? E aí Você acha que todo mundo achava que você era gay, é isso? minha mãe falava que escutava, às vezes no colégio o pessoal tirava sarro, mas eu não tinha essa noção,
Não é nem essa linha de pensamento. Como deve ser difícil, né? É isso que eu pensei. É difícil, é complexo, porque você não sabe o que está acontecendo. Aí quando começa a despertar e você entender melhor, aí você fala, pode ser, é verdade, não, eu gosto mais disso do que daquilo, gosto mais de homem que de mulher, Sim. e parará. Então, hoje já E não o tem, essa mundo geração não mandava- tem mais, o que eu mas estava falando da galera. antigamente nossa, a que é a gente mesma. tinha, É. e não tinha o que fazer, gente, era o que a gente estava vivendo, era o momento, era a época, o gay era estereotipado, ele era só aquele gay bem afeminado, só existia isso, era o gay afeminado que se vestia de mulher, ponto. Sim. Não existia outro tipo de gay. E aí hoje as pessoas já sabem que existe o gay que é mais masculino, o gay que é feminino, o gay que é não sei o quê. Posso abrir uma janela? A gente recebe muito comentário da comunidade gay falando que a gente está imitando os héteros. Com o fato de ter filhos, de né? fazer a família. E eu falo, mas... A happy family. pelo amor de Deus. Gente, mas o que a gente Então, faz, é cancelamento de um lado, é cancelamento do outro. Eu falo, Hélio, já que a gente vai Não ser sabe cancelado, pode morrer, meu. vamos fazer o que a gente tá na vontade de fazer, o que vai ser bom pro nosso filho. E o que as pessoas falarem, tudo bem, deixa Porque elas falarem. sempre vão falar. Sempre vai Sabe ter uma alguém coisa que falando. falam de mim? Que eu sou muito feliz para ter um filho atípico, que as pessoas falam deficiente. Isso é uma crítica, é um elogio? Uma crítica, tipo, eu teria que ser uma Que infeliz. absurdo, você tem que chorar um pouco mais. Nossa. Entendeu? Então eu falei, gente, se eu sou triste, eu tenho que ser feliz, porque tem que encarar. E Se outra eu tô coisa, feliz... e a gente fez a fertilização, a gente recebe crítica porque a gente não adotou. Eu falo, mas gente, você pode adotar? Já que você está tão preocupado, você também pode adotar. Não é um casal gay único que tem que adotar. Um casal hétero pode adotar, um pai solo pode adotar. Se você quiser fertilizar, você pode fertilizar. Então, cada um faz o que na sua, sente. meu. Mas isso tem pra tudo, tem pra bebê, tem pra cachorro. Eu vou passear com o cachorro, já escutei. Você comprou esse cachorro? Porque você não tem um monte pra adotar, porque você não vai adotar lá na Cobase. Até isso. Fala assim, como amigo, se dá mete. a mão que eu te levo Pelo lá pra amor você de adotar Deus. também. Não, e também tem gente que vive vendendo cachorro, assim, é o business da profissão, pessoa. uma profissão. É uma profissão. Não é? Eu vi É tudo muito louco. Eu vi um cara no TikTok que ele estava entrevistando um grupo de pessoas que era pró-adoção. E ele foi lá e entrevistou 5 mulheres. Das 5 mulheres que ele entrevistou, nenhuma tinha adotado, mas elas queriam que outras pessoas adotassem. Nossa, Legal, hein? Belo muito exemplo, legal. Belo exemplo. E vocês trabalham juntos? Somos São sócios, Putz, casados. Meu Deus. Tem o Meu mesmo Deus. perfil, os papais, Nossa. 2 papais. Mas vocês têm interação no trabalho? O dia inteiro falam com o outro? Eu sou da área comercial, ela é da área financeira, que daí já é mais treta ainda. Sim, total. Um quer vender, outro quer economizar. Mas tem mais sócio? Temos mais um Temos mais um sócio, sócio. sim, que é da área de produção. É o juiz. Mas a gente tem salas Mediador. separadas, temos mediador. equipes separadas, porque senão não dá certo. No começo da sociedade a gente brigava bastante, mas agora a gente entendeu que a gente escolheu isso para nossa vida e a gente resolveu dar certo. Vocês estão juntos há quanto tempo? 13 anos. 13 anos. Desde 2010. E vocês trabalham com eventos, né? Então tem que Sim. trabalhar à noite. E com o Trabalhar bebê à em noite. casa. E os dois precisam trabalhar à noite? Ou um Às só? vezes a gente vai fazendo rodízio, porque a gente, a gente quer ser pai presente, tá Sim. sempre em casa, e temos uma babá que dá o suporte pra gente, porque eu faço show, eu viajo, eu sou cantor, sou Você empresário. é também cantor? Sou cantor de jazz, já lancei álbum com a Sony Music, sou pianista Que também. máximo. Então todo final de semana eu tenho evento. Esse final de semana eu tô indo pra Belém do Pará, inclusive, fazer show lá. Não sou famoso, gente, mas eu sou muito conhecido dentro do mercado Dentro que eu do seu atuo. mundo. do Então seu todo mercado. final de semana eu viajo pra fazer shows, pra cantar os meus espetáculos. E o Hélio, É banda ou só você? eu tenho alguns produtos. Um é o Tap Jazz, que é um show de sapateado inspirado no Great Gatsby. Uma coisa bem... Great legal. Gatsby! Coisa bem anos Nossa, eu li o 20. livro outro dia. Tudo de sapateado. E o outro é com clássicos de filme Frank também. Sinatra e Michael Bublé. Então Que uma legal. coisa meio crooner, jazz. E tem meu trabalho autoral também com a Sony Music. Então sempre eu tô me apresentando. Como chama? Chama o Sinatra e Bublé, que é o cover, o trabalho que eu faço. Mas Tonani, no Spotify, tem bastante coisa. Faz a minha. publicidade, aproveita. É. Nossa, Ah, engajamento. gente, joga aí no Spotify. Eu não vi nem falar de música, mas caiu o assunto Sim. música, que eu amo. E aí, sempre que eu tenho apresentação, o Hélio fica com o Filipe e a gente vai fazendo essa troca. Porque o mundo de eventos é muito inconstante, né? Com a nossa empresa, a gente fez já evento da VTube, evento da GK, Fabiana Justus, a gente faz... Que massa. vai fazer o The Town. Então, são eventos grandes que a gente Gigante. precisa estar bem engajado. E precisa ir também. Então, às vezes ele está num show, eu tenho que ir no evento, eu vou e volto. Por exemplo, o baile da Vogue, nossa, essa história é muito boa. Porque o baile da Vogue aconteceu, tipo,
15 dias depois que o nosso filho nasceu. E a gente tinha que ir no baile, porque era... Foi no Rio, né? Foi no Rio de Janeiro, Então, e era uma sempre entrega em São Paulo, né? gigante. Era em São Paulo, né? Eu lembro que tinha sido no Unique, né? E foi no Copacabana Palace. Então a gente teve que fazer uma entrega gigante do evento do baile da Vogue. E os 3 sócios tinham que estar lá fazendo toda a entrega, porque eram 10 dias e era muita equipe. A gente tinha mais de 70 técnicos trabalhando, 30 toneladas de equipamento. E não dava ainda pro bebê ir, pro Felipe não, ir junto, não dava. E eu né? falei assim, Muito gente, bebê. vamos deixar ele com a enfermeira em casa, a gente vai lá, fica 3 dias, faz a presença no baile e volta. A internet caiu matando. Sério? O filho de vocês acabou de nascer. Abandonado. Vocês estão curtindo no baile da Vogue. Eu falei, amiga, a gente está produzindo esse evento. É um evento que... E mesmo se estivesse curtindo, meu. Você tem direito a curtir, mas você também tem... A gente tem a responsabilidade de saber que a gente tinha que estar pro nosso filho, mas era uma coisa que estava fechada. Aí você vai falar, ai não vou fechar. Não, você não precisa se defender, Elio. Porque... Não, e lembra o outro lado em que você não estava Eu tô aumentando. pondo para as pessoas pensarem, entendeu? É um absurdo as pessoas pensarem. Não pensam nesse aspecto, eu vou deixar de fazer uma venda, ou eu vou deixar de estar em um lugar, porque agora eu tenho filho. E outra coisa, você está fazendo Óbvio. aquilo pro futuro dele, querendo ou não. Tá trabalhando. Tá né? trabalhando. Tá trabalhando. Para Mas a pagar internet toda a não estrutura pagar a que a gente estrutura. quer A oferecer internet para ele. cancelou, falou, não, vocês não são bons pais, São os julgadores vocês foram da pro baile da internet. Vogue, Curtir. mal sabe que ali, ó, a gente Exato. não tava pra curtir, a gente tava Nossa. trabalhando. O Mas back-office é o que mais acabou trabalha. o baile, a gente 30 foi toneladas. 30 toneladas de equipamento, 70 técnicos, foram 10 dias de montagem e a gente estava responsável por toda a estrutura audiovisual. Então, a gente é fornecedor do grupo Condé Nast, que é Glamour, GQ, Vogue. Então, assim, não dá para Nossa, brincar. não, O claro dono da que empresa não. não vai lá. Claro. Gente, filho, fica aí 2 dias, eu já volto, tá tudo bem. E deu tudo certo, graças a Ficou Deus. tranquilo. Não, no final é sempre para ele. Meu marido viaja muito, ele fica com peso na consciência. Eu sempre falo, você está fazendo isso por eles. Não fique com esse peso. Tem uma outra pessoa aqui para dar conta. Exato. A gente tem É que... parceria. E se eu vou junto também, às vezes eu preciso ir para relaxar. Vocês vão ver que vai ter esse momento que vocês vão ter que ir para esquecer um Não, pouco. e hoje, Paty, é muito engraçado porque as pessoas não querem mais os 2 papais. Eles querem o Filipe. Olha, Gente, mas eu estou aqui, não é o suficiente? Não. Cadê o Queremos Filipe? Você já vê-lo. criou o Instagram do Filipe? Não, muita coisa. não, não. tá Eu quero bom, proteger né? também a Eu imagem também dele. acho, mas de repente... Faz que nem a Lua, né? Tem 2,5 milhões de seguidores. A filha Ah. da VTube. já Já tem. nasceu com 2,5 milhões? Já, E Mas é colocando que ela- foto É power. do bebê e tudo? já. É que ela também, você sabe aquela história que ela mostrou a real A do real. corpo dela, né? Foi Isso muito, que não foi é. muito Você legal. viu isso? Não. Ela mostrou, porque também com ela, coitada, aconteceu de tudo. Porque eu já fui uma grávida 2 vezes, eu engordei, eu tive... Sofreu. Tive- Ah, não porque sei durante que- a gravidez ela foi não, mostrando? depois né? ela mostrou. Ela não acompanhei. Cicatriz, A barriga. cor da auréola, a barriga, um monte de celulite. Mas ela ficou conseguiu grávida há ter tudo. 5 anos, né? Foram de 2 a 5 Gente! anos de gravidez, porque o filho da O meu feed a do filha não Instagram só nascia. dava ela lá. Só, grávida. eu acho que ela também estava muito magra, e daí ela acabou engordando, e daí as pessoas cobram um pouco, né? Que ela tem que estar linda, grávida, perfeita. O cabelo ali. Tem que ser a Kate, A princesa. a princesa. Tem que sair já com um dia depois, já sai magérrima. Não, gente, eu não com tenho fio uma penteado. foto grávida. Essa saiu mesmo. Eu não Então, tenho uma mas foto os grávida, staff sabia? que ela De tem tanto por pavor. trás. Sério. E Paty. obrigação, né? Tem que estar lá, a rainha. A rainha tava lá, hoje Eu não tá não mais. gostava, eu ficava tão agoniada, grávida. Não, cada mulher é de um mas você jeito sente, também tem mulher nesse. que ama, tem mulher que odeia, tem mulher que gosta, quer repetir, tem mulher que não quer. Gente, Eu é não normal. esqueço a filha da Bel, a Maria. Quando me viu, eu tinha acabado de ter o bebê. Ela falou, tia, o que você tá com essa cara de cachorro? Era a cara estranha. Acabei de parir uma criança. Saiu de dentro de mim. Eu falei, Aí tem aquele papo de engordar. No caso, a Ana, minha esposa, é diabética. Então, ela não podia engordar de jeito nenhum. Então, Tudo ela ficava monitorado. monitorando o tempo inteiro, a gravidez inteira do Felipe e da Cacá. Do Felipe era na mão, media a glicemia umas 10 vezes por dia. Quando a gente foi do segundo da Cacá, ela já usava bomba de insulina. Então, eu ficava monitorando toda hora lá na bomba. Não podia. Agora eu tem ia um por dia sim, um aplicativo. dia não. Tem um no negócio que você põe médico. aqui, vai no Tem aplicativo. agora. Ah, Tem eu um livro que você maravilhoso. passa aqui e já Eu já brinco sai a que eu leitura. odiei ficar grávido, porque eu tive que cuidar da minha gravidez, tive que cuidar da gravidez da minha amiga, tive que administrar o meu marido, tive que administrar a minha ansiedade, Seus pais, os provavelmente. meus pais. E quando você não tá com o filho dentro de você, quando você não tem o controle da situação, você fala, será que minha amiga tá tomando remédio? Será que tá Claro. na hora certa? Então, assim, para mim, esse processo da fertilização foi complicado, mas eu recomendo para todo mundo que está assistindo,
se você for gay, se você for homoafetivo, se você for pai solo, mãe solo, tenham filhos. Se você não consegue naturalmente, adota. Tenha fertilização, porque é a coisa mais incrível. Vocês sabem, vocês são pais. Agora nós somos pais recentes e a gente não trocaria nada dessa jornada, nenhuma desses anos todos de dificuldade para não ter o nosso filho. Então, nossa, não, incrível, isso nunca vai mudar, gente. E assim vamos terminar o nosso Papo Eclético. Viu? Viu? Total. Tá vendo? Obrigado, Hélio. Você dá o braço a Hélio torcer, brilhou. que graças ao Hélio você conseguiu. Vocês têm que voltar aqui quando tiver o segundo filho. Voltaremos. Viu? O Hélio já conseguiu. E quem quiser acompanhar mais a nossa história, é só seguir no Instagram dos Dois Papais ou no TikTok Dois Papais. É o número 2. A gente vai vai ter colocar aqui, o ó. arroba. Tá aqui, gente. Ó. Tá Por aqui, ó. algum lugar aqui vai Algum tá. lugar aqui tá. Obrigado, Dudu. E Obrigada se a você vocês. voltar aqui mais pra frente, também Sim. podia convidar, hein? Com certeza. Bom, obrigado mesmo. Tonani, Toda obrigado sorte do mundo. pela correção de forma muito educada, como você fez. Imagina. Que faz com que a gente aprenda todo dia, né? Como eu te falei, a gente não nasceu nessa geração que sabe direito como lidar com esse tipo de... A gente tá aprendendo sem parar, A gente tá aprendendo né? sem parar. Então, obrigado por conta disso. Você veio. E quem quiser participar do Papo Eclético, faz igual o Tonani. Manda uma mensagem, me corrige de alguma coisa, vocês vêm aqui se justificar. Valeu, obrigado. Obrigado, pai. gente. Obrigado, Obrigado, gente. Obrigado, Tchau. Hélio. Obrigado, Tchau. Tonani.